Boa tarde, meninas. Boa tarde. Boa tarde, pessoal de casa. Hoje a gente tem aqui uma entrevista muito legal para essas mãezinhas. Eu sou da Associação São José, Lívia Daniela, e diretora da Escola Emílio Blanc, e nós temos aqui o privilégio de ter contato direto com essas 5 mulheres maravilhosas aqui, que têm uma experiência em comum, que nós viemos hoje para contar para vocês. A Associação São José fica ali no Parque Las Vegas, né? E a gente tem um trabalho de quase 4 décadas. E o objetivo inicial, quando se criou a Associação São José por meio da Dona Estela e seu Emílio, foi justamente trazer a inclusão, incluir as crianças carentes, principalmente do Parque Las Vegas, que não tinha acesso a uma educação de qualidade, que não tinha acesso a uma vida social de qualidade. Então, esse foi o objetivo do seu Emílio e a Dona Esther. Então, falar de inclusão para nós é algo assim que já faz parte da nossa vida há muito tempo, há quase 4 décadas. Uma época que nem se falava em inclusão escolar, né? Então a gente tem uma experiência já antiga e desde o começo da nossa história. E na escola Emílio Blanc, a gente teve a oportunidade, primeiro presente nosso, de receber uma criança com autismo, uma criança autista. Foi há 10 anos atrás, estamos completando uma década de experiência e se vocês me perguntarem se já estão craques para trabalhar com as crianças autistas, eu vou dizer para vocês que não, porque a gente aprende todos os dias. Cada uma das crianças que a gente tem, elas são diferentes, elas têm comportamentos diferentes, personalidades diferentes, histórias familiares diferentes. Nós estamos atualmente com 22 crianças que são identificadas com algum tipo de laudo de deficiência ou de transtorno. E hoje nós estamos com a Maria do Socorro, que é nossa coordenadora e que também é mãe de uma criança autista. Então a gente vai falar sobre esse assunto. Estão à vontade? Sim. Podemos continuar? Então eu vou passar aqui para a professora Maria do Socorro, ela vai contar um pouquinho, apresentar um pouquinho, né? Porque ela foi a primeira professora da Escola Emílio Blanc há 10 anos atrás, em 2014, que teve a experiência de receber o nosso grande Gabriel Pontes, que foi o nosso primeiro aluno autista. E ela teve a experiência, ela se dedicou, ela estudou bastante, e ela foi uma das principais peças, né, para a gente ter o sucesso, ou não, né, aprender cada dia, porque não é só sucesso, né, porque é ela que começou a pesquisar. A partir da Maria do Socorro, a escola toda, né, começou a estudar para a gente saber lidar com essas crianças. Então, vou passar para a Maria do Socorro, se apresente, Maria. Obrigada. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, pessoal de casa. Então, eu voltei da minha licença maternidade quando eu tive a Mariana, minha segunda filha, e fui um dia antes, né, para pegar material, para conhecer a turma, e a minha coordenadora me recebeu e me levou para conhecer o Gabriel. Né? Então, assim, de início, vem aquele medo, aquela ansiedade, e cheguei em casa, comentei com meu esposo, falei assim, o que fazer, né? Ele falou assim, faz o de sempre, né? Faz o de sempre, faz o que seu coração está ouvindo, né? E meu coração disse, né? Ama essa criança, cuida dela, né? Batalha, estuda. E como a gente já é acostumada a estudar mesmo, né? Eu fui buscar, né? Muito sobre esse tema, muito sobre esse assunto, para tentar entender, né? Como ensinar essa criança, para entender o lado da família, porque agora como mãe, né? Porque o ano passado, dia 31 de agosto do ano passado, meu filho foi diagnosticado com TDAH e autismo e diante de todo o cuidado que ele teve, né, na infância, na primeira infância, na segunda infância, na escola, ele não teve prejuízos. E ele mesmo se descobriu. Mas essa é outra história, que agora a gente vai falar sobre ela. E voltando ao Gabriel, e a gente sentiu a necessidade de estar informando não só a comunidade escolar, mas de estar passando para todas as pessoas com quem o Gabriel convivia, né, igreja, o comércio, da necessidade de todo mundo entender o motivo, né, dele desregular, de às vezes não querer sentar, às vezes falar muito alto, não comer tudo aquilo que a gente oferecia. A gente sentiu essa necessidade e no dia 2 de abril de 2014 nós fizemos o nosso primeiro movimento, que foi uma coisa linda. E na ocasião estava passando uma novela e tinha uma atriz, né, uma personagem que estava fazendo uma personagem com autismo, né? E aí a gente pegou esse gancho, já que estava ali bem fresquinho, né, na televisão, e a gente fez uma caminhada aqui no centro, nós adesivamos carros, nós visitamos o comércio, né? Então foi algo assim gigante e um passo enorme para a escola.
saindo da rua, né, dessa caminhada, dessa passeata, dessa mobilização, nós chegamos na escola, onde foi aberto um espaço, né, para a gente mostrar para todo mundo da escola o motivo dele não ficar, né, dentro da sala o tempo todo, às vezes a professora fecha a porta e ele, né, ficar muito nervoso, às vezes de ficar falando a mesma coisa o tempo todo, do pratinho de comida dele voltar, às vezes ele não comer tudo, foi muito importante. E assim, a aceitação foi gigante, a gente cessou a curiosidade, né? Ensinou como as pessoas deveriam tratar o Gabriel, de respeitar os colegas, né? Inclusive, a filha da diretora foi colega do Gabriel durante todo o ensino fundamental, então eles estudaram aí do primeiro ao quinto ano, né? E era assim, todas as crianças foram parceiras nesse momento de acolhida, de receber, de entender, né, o Gabriel, de tentar entender, né, de fazer todo mundo fazer um pouquinho. Então foi a primeira experiência. Antes de terminar o 2014, nós recebemos na mesma sala o aluno Enzo, né, que é filho da Kemi. Então, assim, para a gente foi assim, a gente ficou muito feliz, porque foi através do nome da escola, de saber do trabalho que a gente estava fazendo, que eles encontraram a gente, que nós ficamos ali tão escondidinhos ali no Parque Las Vegas, as pessoas nos encontraram, né? E acabou que todo mundo foi mobilizando, né? Uma coisa que eu sempre falei quando eles eram meus alunos, que a importância de todo mundo estudar e aprender sobre o assunto, é que 2014 eles eram meus alunos, 2015 eles iriam para o segundo ano, eram outras professoras, né? Então, assim, foi muito, assim, tranquila essa passagem, né? A aceitação, o respeito, o amor pela vida deles, né? O cuidado. O aprendizado sempre é uma dificuldade para a gente, né? Uma luta, assim, uma constância de buscar, de entender como ensinar, o que ensinar e de que forma ensinar e a quantidade do que ensinar. Tá bom? Então, essa é a primeira experiência nossa na Escola Emílio Blanc. Diante, né, de tudo isso, foram vindo outros, né? A fama, né, foi correndo, né, e foram vindo outros, né? Então, hoje a gente vê, né, que mães lutam para colocar as crianças lá. E, como a diretora disse, nós não estamos prontos. Nós sabemos de tudo? Nunca, né? E nem vamos saber, porque todo dia tem algo novo para se saber, de se aprender sobre esse assunto que é tão gigante, né? E aí a gente tem aqui a Beatriz, mais carinhosamente chamada por todos por De Bia. Bia. É uma coisa muito interessante, muitas pessoas não sabem disso, quem está lá na escola, né, anteriormente, sabe do que aconteceu. Eu fui professora da Beatriz no quarto ano do ensino fundamental. E naquela época, né, eu tinha acabado de sair da faculdade, tudo novinho na cabeça, a inclusão estava entrando em discussão naquela época. E a gente percebia, a Beatriz não conseguia compreender os conteúdos, ela tinha muita dificuldade dentro da sala de aula, e a gente não sabia o que ela tinha, né? Que era algo assim muito muito estranho ainda para nós. A gente não sabia o que ela tinha. E ela ficou muito frustrada, né? Ela desistiu por várias vezes, ela fugia da escola, né, Beatriz? Fugia da escola. E é muito interessante, eu sou agora novamente tendo a possibilidade de ser professora dela à noite, e é muito interessante porque somente ano passado, quando a gente recebeu o filho dela, o segundo filho, o Davi, que está aqui ó, na foto, esse é o Davi, nosso amor, porque o Davi, quando ele chegou para a gente ficou com medo, né? Como lidar com o Davi, porque ele já veio com histórico, né? Assim, que ele não gostava de ficar na escola, então ele era mais um desafio para nós. E hoje, essa carinha aí abraçado com a Cida, ontem foi muito gratificante. Ele chegou, anteontem, ele tinha ficado afastado alguns dias, porque Teve estava um corte, né? recuperando de uma cirurgia. Ele falou: quero ver a tia Cida. Vocês não, o Davi não fazia isso quando chegou na escola, Não. jamais abraçava. De abafador Então, o tempo o todo. abafador, né, meninas, vocês conhecem, né? Sim, sim. O abafador no ouvido, ele chegou com esse abafador, ele mesmo pediu a mamãe para tirar o abafador. Então, isso aqui para nós é uma conquista, uma cena linda de ver o Davi abraçando as pessoas que ele gosta. Então, o Davi é um exemplo. Por que eu falei da Bia? Porque a Bia recentemente descobriu, né, no ano passado, que ela também tem o espectro de autista. Ela é autista e mamãe de duas crianças autistas. E essa menina já sofreu, porque até, né, pensa, quantos anos que eu dei aula para ela e somente agora ela pôde, né, ser laudada. Vou passar para você, Beatriz, conta um pouquinho para a gente aí da sua história, pode ficar tranquila. Você tem a experiência triplicada na sua casa. Então, eu tenho o Marcelo Augusto, de 12 anos, e o Davi, de 8 anos. Em setembro, dia 4 de setembro, eu tive o meu diagnóstico, fui laudada, e foi muito libertador.
Foi muito, muito mesmo. Eu me reencontrei, voltei a estudar. A Lívia é minha professora, voltei a estudar. Está sendo um desafio, mas um desafio muito bom, porque é muito importante quando a gente é laudada, quando a gente se entende, quando a gente se encontra e sabe o porquê a gente não aguenta barulho, porque a gente não aguenta. Tem a seletividade alimentar, a gente não quieta. Eu Que não também. tem tantos amigos, né? Isso também. Eu também tenho TDAH. É difícil quietar, mas a gente vai. É, Porque se na verdade, né, Bia, a gente percebe assim que com a criança é mais difícil porque a gente está ensinando e você já é adulta, então é mais fácil para você controlar a ansiedade, você já sabe os caminhos, né? Isso, uhum, isso. Agora com os meninos já é mais complicado, mas é muito gratificante. A ida do Davi para a escola com as meninas, ele chegou muito com muita frustração, E uma resistência gigante, né? gigante, em chegar perto e não querer ir para a escola com abafador. A escola virou um monstro na cabeça dele. Mas hoje, eu como mãe, sou muito grata a Deus, primeiramente, e a cada funcionário do Emílio Blanc, porque hoje o Davi mudou totalmente, tanto em casa e como na escola. A paixão dele são essas duas que é apaixonado, mas hoje o Davi é totalmente diferente. Hoje o Davi é uma criança muito feliz na escola e ele chora para ir para a escola. O Bom, Marcelo Augusto também está indo muito bem, graças a Deus, na escola. Está desenvolvendo na medida do possível que ele dá conta ali, mas está indo muito bem também. e assim, não sei se vocês perceberam, meninas, mas olha como é interessante. Quando a gente descobre que lauda essas crianças mais rápido, né? Quanto mais rápido a gente Mais descobrir. cedo o diagnóstico, mais, né, mais chance de aprender, né, de ter Isso. uma vida mais leve, né? Porque a Beatriz, olha quantos anos, você tem quantos anos hoje, Beatriz? Eu tenho 27. 27 anos, então ela tem quase 27 anos, né, que ela sofreu. Então a frase que ela disse é muito pesada, muito forte, foi libertador. Então a gente sempre conscientiza, os pais às vezes eles têm essa resistência, quando a gente chama para conversar, e geralmente é a escola que identifica os primeiros traços, a gente não tem autoridade para laudar, mas a gente sabe os primeiros passos, né? A gente começa a ver os traços. Então tem muitos pais que têm essa resistência ainda, porque tem o chamado luto, né, de descobrir que a criança tem alguma coisa diferente, tem uma deficiência, tem um transtorno. Mas a partir do momento que isso é identificado, que a gente vai traçar os caminhos corretos, é muito mais libertador. Então, com certeza. E quando eu vejo a Beatriz estudando novamente, fico muito feliz, porque ela, às vezes acontece na escola, que às vezes eu me sinto assim Sim. até culpada, porque eu não identifiquei nenhum traço diferente, era difícil porque ela era rebelde, né? Então, hoje a gente percebe que os meninos dela vai ter um histórico diferente do da Beatriz, porque eles foram laudados mais cedo. Então, a gente pôde ter a verdadeira inclusão na escola. E nós temos a Elisandra, né? Elisandra, que também é uma mãezinha de uma criança muito especial. A Ayla, ela está conosco há muito tempo, mas somente há 2 meses fechou-se o diagnóstico da Ayla. Conta pra gente um pouquinho aí, Elisandra. Sim. Agora em janeiro de 2024 eu descobri, né, o diagnóstico dela, mas eu já vinha observando ela há algum tempo, né, o comportamento dela de assim, a gente pensava que por causa da pandemia, né, tinha atrasado o desenvolvimento, né, mas ela já tinha um comportamento assim do barulho, onde chegava, ela incomodava com barulho, não enturmava com os coleguinhas em lugar nenhum. Então, assim, ela tinha essa resistência, né, com amigos, familiares, ela também tinha essa resistência. Atividade alimentar ela sempre teve, sempre. Ela sempre teve, nunca queria experimentar a textura, assim, diferentes, Aham. né? Areia, assim, ela nunca pegava. E quando ela pegava, ela queria correr e lavar a mãozinha. Então, assim, eu sabia, eu imaginava, não sabia, né? Eu imaginava que ela tinha alguma coisa, mas não sabia que era o O que autismo. era, né? Então, é como se eu estivesse preparada para receber o laudo algum dia, né? Uhum. Então, quando a Maria me chamou na escola, eu fui, quando ela me chamou, né, para conversar mais ali com a Daniela, e me falou sobre a suposição dela ter
o autismo, né? Eu logo corri, né, para buscar o resultado dela, né? Foi muito receptiva Então, ela, né? Foi muito rápido, já falei com o pai dela e nós fomos buscar ajuda, né, o mais rápido possível, até porque para ela não ficar atrasada, né, assim, e a gente saber como lidar com as emoções dela, porque ela chora muito, ela chorava muito na escola, até hoje ela chora muito em casa, né, então eu ficava pensando, como eu tenho outra filha de 3 anos, eu pensava que poderia ser uma carência mesmo dela, né, assim, nossa, ela tá muito carente, mas depois o laudo também para mim foi libertador, foi uma experiência assim que eu pude não assim justificar o comportamento dela, mas poder ajudar Entender, ela, né? entender ela, né? E não cobrar dela, não cobrar algo que assim não que eu não ache ela capaz, eu até tento incentivá-la, né, o máximo possível, mas não cobrar o que eu achava que ela estava em atraso, né? Então, assim, foi muito bom. Hoje em dia eu olho, eu vejo ela com outros olhos, né? E a escola me Cria-se um acolheu respeito, muito. né? Sim, Depois do laudo, um né? respeito. Eu lembro E da aí, Ayla, quando ela chegou na Educação Infantil 1, que assim, quando a criança chora, a gente acolhe, a gente coloca no colo, né? E sempre a criança procura um refúgio assim no ombro, né? E ela não, ela aceitava sentar no colo, geralmente mais da professora, né? Da professora da Educação Infantil 1 que fez, que foi a primeira professora. A gente, assim, é só quando não tinha mais jeito, e tinha mais crianças chorando, que já estava no colo da professora, mas ela nunca acalentava, né? Assim, carinhosinha do jeito dela, né? Sim. E sempre quando ia brincar, ela sempre muito junto da professora, né? Então não gostava de estar no meio ali da turminha, ou mesmo brincar, você falando da areia, eu lembrei da caixa de areia, né? A gente nunca conseguiu colocar ela para sentar na areia, fazer o castelinho. Ela não sentava? Não. Ah, não. Eu achava que na escola ela sentava, então ela tinha essa resistência, ela Sim, ainda tem um aham. pouco, né? Mas hoje em dia ela já brinca. já pouco, brinca, já ela socializa mais. socializa mais, né? Comunica mais, não tanto assim, né? Mas graças a Deus foi muito bom. Ela foi muito acolhida, né? Pela Maria, mas pela Daniela. E assim, cada dia eu tento. Ela vai começar ainda terapias, coloquei ela na natação ontem, né? Então, assim, já aviso, né, como que é o comportamento e também para não ficar cobrando pressão, né? Sendo pressionado, porque tem resistência à pressão, né? Não consegue mesmo, é como se largasse tudo de mão, né? Para mim é um pouco novo, porque eu ainda estou adaptando, né? Mas já consigo identificar algumas coisas. E vocês não conseguem, pessoal de casa, vocês não conseguem ver a emoção aqui de perto. É que nem o cheirinho dessa comida gostosa aqui. A Elisandra falando, os olhos brilhando, né? Porque é emocionante, Sim. né? É libertador. Eu já segurei várias vezes nesse pouquinho tempo que a gente tá aqui, né? Pra não chorar, porque não é só lindo, não é, né? Não é essa coisa fantasiosa. Tem os desafios, né? E a gente olha pra Elisandra aqui falando, ela se emocionando, né? A gente emociona junto. Porque tem uma coisa assim muito interessante, eu sempre falo com os professores e funcionários da escola. Nós, professores, fomos preparados para ser professores, mas nós não fizemos curso para ser mães. E ainda mais mães de crianças que precisam de um cuidado triplicado, diferente, né? Então, a gente tira o chapéu para essas mãezinhas, são 4 mães escolhidas realmente assim a dedo, porque são mães batalhadoras, que estudam, que procuram saber sobre o assunto. Então, vocês estão de parabéns mesmo. Não tá na hora do parabéns, não, mas eu já vou dar parabéns. E nós temos aqui a Micaela. A Micaela é a nossa mãezinha mais recente. A gente recebeu o Arthur esse ano, né, mais um presente para a nossa escola. No momento é o nosso maior desafio, porque ele ainda está nos conhecendo, nós estamos conhecendo o Arthur. Ele está passando por um processo, né, vou mostrar a Ayla, né? A Ayla com a sua professora Verônica, a monitora, que é a Edelita, essa é a Ayla da mãezinha, Elisandra. Isso é importante, pessoal, isso é muito importante. Às vezes a gente muda várias vezes o monitor, porque a criança tem que ter segurança no professor e no monitor. Sim. E uma coisa importante, voltando só nesse assunto da Ayla, né? O professor não pode esquecer que é ele que é o professor da turma. O monitor está ali para dar o suporte, para dar o apoio, mas ele é o professor, ele não pode isolar a criança. Então a gente tenta trabalhar muito isso na nossa escola. A inclusão tem que acontecer de todos os funcionários, de todas as crianças. Então, o pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza, o pessoal da sala, os pais, a gente trata sobre isso muito nas reuniões de pais, né? É importante esse respeito, porque às vezes tem uns desafios difíceis e que as famílias que não têm um filho autista precisam entender por que está acontecendo aquilo, né? Sim. Então, assim, a Ayla é essa linda menina com os cabelos parecidos com os meus e que hoje ela já teve uma mudança.
E não foi uma mudança só porque descobriu que ela tem autismo, mas porque agora ela está sendo tratada, ela está sendo medicada, né? Ela está fazendo terapias para ela conseguir se socializar. Para ter os limites dela respeitados, né? Exatamente. Passa pra gente o Arthur, nosso presente desse ano. O Arthur, ele é esse o lindo Arthur. Esse é o primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula. A carinha dele já conta, né? Que ele é daquele de dar nó em goteira. O bordão dele é: eu tive uma grande ideia. Quando ele diz, eu tive uma grande ideia, pode preparar que lá vem bomba. Lá vem bomba. E o Arthur, ele é lindo mesmo. Mas é fogo na roupa. A gente ainda tá, como se diz o ditado popular, ele dá o tomé em nós ainda. Ele foge e ele chega lá chegou na minha sala esse dia e falou assim: eu fugi da tia Kelly, porque ele é esperto, né? Então a Micaela é a mãe mais recente que a gente tem, né, de crianças autistas aí com o Arthur. O Arthur, ele tem tirado nosso sono, porque a gente está estudando muito sobre o assunto. Porque é importante, acho que para vocês 4 que estão aqui, a Maria e eu temos essa propriedade para falar. Não existe receita para lidar com eles, porque vocês têm 1, 2 em casa, né? Cada um. A Bia que tem 2 são iguais? Não. Temperamento totalmente diferente. E cada dia é uma coisa nova, surge tudo novo. Isso. Muda no estralar de dedo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Hoje a população, elas taxam rapidamente, a criança é autista. Então não é qualquer pessoa que pode diagnosticar, nem nós, professores, a gente tem autoridade para isso. Então tem que ser o profissional da saúde para identificar, porque eles não são iguais. Cada um desses 4, não vamos falar dos outros, que as mãezinhas não estão aqui, mas eles são diferentes. Então o Arthur é o nosso desafio do ano de 2024. Porque é uma força-tarefa para a gente conseguir fazer com o Arthur o que nós já fizemos com o Davi, o que nós já fizemos com a Ayla, o que nós já fizemos com a Ana Flávia, que é a mais calminha de todas, né? Então, a Micaela chegou para nós esse ano, e a Micaela sabe muito sobre o assunto, porque ela é uma mãe estudiosa. E vou passar para você, Micaela, para você contar um pouquinho aí da sua história, né, com o Arthur, que é lindo, mas fogo na roupa, que tem uma ideia toda hora. Toda hora, né? Tipo, uma grande ideia. Meu nome é Micaela, sou a mãe do Arthur, de 5 anos. Eu descobri o laudo dele ano passado, mais ou menos em maio, que foi fechado o diagnóstico, né? E a gente começou a luta em terapias e tudo, a gente investigou. Eu, como mãe, às vezes até falava pro meu esposo, eu acho que o Arthur tem alguma coisa, porque ele não para. Quem conhece o Arthur sabe que ele não para um segundo. Então, ele começou a engatinhar, acabou. Ele não para um segundo, eu sempre atrás dele. Minha intenção era ir trabalhar depois que ele fizesse 1 ano, não consegui até hoje, por conta de realmente cuidar dele, que não tem, assim, uma pessoa que consiga ficar com ele o dia todo, só eu mesmo. E assim, meu esposo me ajuda muito, mas é uma luta mais minha, né? Verdade. E aí acaba que ele começou as terapias e tudo, mas assim, o Arthur ainda não está estabelecido porque a gente teve uma experiência ruim na outra escola, ele começou, mas não se adaptou. Infelizmente, a gente foi para a Escola Emílio Blanc esse ano, e o Arthur ainda não gosta de escola. Então é uma luta, todos os dias uma luta diferente, e a gente suspeita que ele também tem TDAH hiperativo, porque o autismo pode vir com muitas comorbidades. Sim, realmente. Então, a gente precisa investigar, a gente precisa cuidar. E assim, é igual a Lívia estava falando, eu sou muito estudiosa nesse ponto, porque eu todos os dias, fora o final de semana que eu tento aproveitá-lo o máximo, mas assim, eu sempre estou vendo vídeos na internet, sempre estou tentando fazer curso, sou AT também, sou assistente terapêutica, fiz o curso, para conseguir lidar com ele e amo criança. Trabalhei um pouco de tempo na clínica, numa clínica de crianças autistas, e assim, é uma experiência muito bonita, porque igual eu estava falando com vocês antes, cada criança é de um jeito, cada criança tem suas particularidades. Então, assim, é lindo, e o autismo, ele vem para nos dar mais ainda amor, porque a gente que é mãe, a gente sente um amor muito grande pelo nosso filho. E como ele é autista, ele é muito amoroso. Ele trouxe mais amor ainda para nossas vidas. E a gente sabe disso, né? Sabe disso. E assim, e a Micaela ela tem uma experiência muito interessante, e que vocês devem ter também. A questão dos avós, né? Sim. Os avós, eles estão numa outra época, né? Sim. Então, para eles compreenderem o que é, né, o espectro de autista, não é fácil, né? Então, muitas vezes, o que acontece? A gente tem que trabalhar
com o nosso emocional, com o nosso psicológico, com o da criança e ainda com os avós, né? Porque eles precisam também aprender a lidar, porque é um conjunto, né? Para lidar, para conseguir no dia a dia. Uma coisa importante, quando a gente teve o Enzo Miyamoto na nossa escola, eu ouvi uma frase do pai e da mãe que eu nunca mais esqueci. Eles disseram o seguinte: nós não temos vida social. E a gente tem que ter cuidado, porque senão nosso casamento acaba. Porque a nossa vida gira em torno do Enzo, né? Porque se a gente vai para Caldas Novas, a atenção tem que ser toda pro Enzo, porque ele pula na piscina sem nenhum medo, né? Porque eles não têm tanto medo assim, eles não pensam nas consequências, né? Não. E a gente não tem vida social. Então, isso é importante todo mundo saber. Porque é lindo, mas ao mesmo tempo é desafiador, principalmente para vocês. A escola tem ele lá 4 horas, né? Vocês 5 dias na semana, 5 né? dias na semana. E quando ele chega na segunda-feira, ele ficou 2 dias com vocês, a gente muitas vezes começa novamente todo o processo. Mas a gente tem eles lá no máximo 7 anos, né, da educação infantil, que é o 5º, mas vocês têm eles pro resto da vida. Então, é um planejamento dos pais, da família, pro resto da vida, né? Tanto que esse dia de conversando com a Micaela, ela não pretende ter mais filhos. Ela queria ter mais um, mas ela não pretende ter mais filhos, porque a atenção tem que ser totalmente, né, pro Arthur neste momento. Ele está com 5 anos. Então, não é uma realidade cheia de fantasia, ela é difícil. Não pode romantizar, não né? pode. Não pode romantizar. Não podemos romantizar, porque é um desafio, né? Constante. Quando a Micaela falou que o laudo chegou em maio, quem vê de fora não imagina o tanto que é grande esse caminho, esse percurso, até chegar naquele papelzinho desse tamanho, com 3 letrinhas, que é o CID, né? E mais outra letrinha e 2 números, até chegar lá no CID da criança, né? Ou mais de um CID, né? Que às vezes pode ter o TDAH, pode ter um TOD. Então, é muito longa a trajetória. Então, quando a diretora disse, a Lívia Daniela disse que a escola, né, tem essa primeira conversa com os pais, é o primeiro passo. O primeiro passo de muitos que virão. E quando chega o laudo, pronto, resolveu? Vem com o laudo, vem com o remédio, né? Você sai da neuropsicóloga com o laudo, com a avaliação, você volta no neuropediatra ou no psiquiatra, você sai de lá com um papelzinho, uma receita e mais um monte de orientações, um monte de terapia que a gente tem que fazer e que não é barato, que não é fácil você encaixar seu filho, você conseguir vaga, de você fazer a rotina que você faz, que você falou que é uma rotina extensa, né? Começa às 5 horas da manhã e vai até de noite, porque tem ecoterapia, né? Alguns vão para pestalose, outros já fazem natação. Então, não pode romantizar a situação que as mães atípicas vivem hoje, né? Exatamente. E por último, não por último, né? Nós temos aqui a Flávia, que é mãe da nossa querida Ana Flávia. Mostra pra gente aí, Maria. Essa que está do lado direito de vocês, da tela, é a nossa Ana Flávia. A Ana Flávia hoje está com a professora Amanda Cristina e a sua monitora é a Alexandra. Quero ressaltar, a Alexandra está desde o começo do nosso processo de aprendizagem autista, sendo apoio, né, de crianças autistas. Minha monitora. Exatamente. E é importante a gente, antes dela falar, da Flávia falar, é importante a gente entender isso. Quando às vezes chegam algumas mães que ainda não estão muito informadas, né, e falam, eu quero um professor de apoio, né? E na verdade, não é tão fácil, né? Não é assim, né? Porque não é o professor de apoio que vai resolver o problema. É um conjunto, como a gente já afirmou, né? Mas a Alexandra ela é monitora, ela é concursada da prefeitura, então a prefeitura de Bela Vista, ela não tem professor de apoio, são monitores, né, que auxiliam os professores. Por isso que a gente tem que ter sempre ser consciente disso. O professor precisa estudar, ele tem que correr atrás, porque não é nenhum igual. O monitor também estuda, então a Alexandra já leu muito sobre o assunto, já estudou muito para lidar na época com o Enzo, né, que foi um desafio, assim como está sendo para a gente esse ano, o Arthur. Quando o Enzo chegou, poucos meses depois que o Gabriel Pontes, a gente pensava, nós já tem experiência com o Gabriel Pontes, vai ser fácil. Então, no caso, a Alexandra ela já tem essa experiência como monitora, é importantíssimo esse vínculo, a Ana Flávia tem esse vínculo com a Alexandra, né? Porque o professor troca todo ano e a Alexandra está com a Ana Flávia desde o ano passado. Então, ela também é uma criança que não tem tanto tempo de identificação, né, que laudada, né, como autismo, não é tão antigo quanto da Bia. Conta pra gente um pouquinho aí, Flávia, como que é a situação, como que foi a descoberta, como que é lá com a Ana Flávia. Eu sou Joyce, mamãe da Ana Flávia, de 7 anos.
Ana Flávia, desde de bebezinha, é porque a gente assim, nunca percebeu, mas ela sempre deu os sinais. Ela andava muito na pontinha do pé, ela não dormia à noite, sempre muito irritada e chorona. E aí foi passando os anos e passando. Aí quando foi, ela completou 3 aninhos, aí eu falei pro pai dela, Ana Flávia tem alguma coisa. Eu sinto que ela tem alguma coisa. Aí ele até falou, não tem nada não, cuida da sua cabeça e tal. Eu falei, não, não tem. Aí quando ela completou 4 anos, ela foi pra escola. Aí na escola, aí a Maria do Socorro, a Lívia Daniela me chamou. Aí falou que ela não queria tomar com as coleguinhas e começou a luta. E eu falei, não, vou marcar pra ela um neuro então. Aí fui, marquei um neuro pra ela. Inclusive a pediatra dela também começou a suspeitar do autismo. Ela começou fazendo terapia com a Francélia, uma psicóloga muito boa. Excelente, Excelente. A gente excelente. sempre indica. Ela é muito boa. Até perguntaram pra gente se a gente tá recebendo comissão. Ela é muito boa. Ela começou a terapia com a Ana Flávia, na psicólogo. E aí a gente vai lutando. Ela faz ecoterapia, ela faz natação. Recentemente eu tirei ela da natação, porque eu tô com um bebezinho pequenininho. E eu arrisquei a ter outro neném. Depois de 7 anos, eu fui presenteada com o meu peditico. Exatamente. E ela amou, porque E ela amou. Ela A ama, paixão ela conta dela muita é história igualzinho dela. E assim, voltando ao aspecto da escola, a Ana Flávia é apaixonada na monitora dela, Alexandra, que tá com ela desde o infantil 2. Exatamente. Aí, quando chega no final do ano, ela já pergunta, mamãe, o ano que vem minha monitora vai ser a tia Alexandra? Não sei, Ana Flávia, tem que esperar. Aí eu vou lá e perguntar sempre para as meninas, e ela, quando eu descobria que era ela, era aquela alegria dela. porque precisa desse vínculo, né, Precisa do Flávia? fim. Ela tem total confiança nela, Tem. né? E aí, o dia que ela não vai, a Alexandra não vai, ela chega em casa, mamãe, não gostei hoje. Tia Alexandra não foi. E olha que a gente tá lá o tempo todo, né? Tá precisando de alguma coisa, mas a gente não tem que ser a monitora por causa da rotina, né? Ela já chega tristinha, já querendo chorar, e aí vai conta. Eu falei, não, minha filha, deve ser que ela tá doente, amanhã ela vai. A gente teve até a ideia de trocar a Alexandra. A Alexandra, ela tem lúpus, então ela precisa ausentar da escola. Mas pelo vínculo que a Ana Flávia tem com a Alexandra, a gente não quis trocar para não mexer, né? Então, às vezes é melhor ficar um dia sem, né? Mas perder para depois pra não ganhar, perder. né? Bom, meninas, mas nesse assunto, acho que é importante a gente ressaltar, né? Vocês são cientes desse assunto, mas talvez as pessoas que estão em casa tenham ainda algumas dúvidas. Nós temos leis, né? Graças a Deus, agora a gente tem lei, né, para amparar essas crianças autistas. E é importante, né, que os pais conheçam, que outras pessoas que estão aqui assistindo a gente, que às vezes não têm acesso a essas informações, entendam, né? Então, a gente tem 2 leis principais. Tem uma de 2012, que foi a primeira que mencionou mesmo, né, que trouxe características mais específicas, garantias de direitos, né, das crianças, das pessoas autistas. A gente não pode falar crianças. Se a gente vai para as redes sociais hoje, Instagram, por exemplo, eu acompanho páginas, vocês devem acompanhar, né, pessoas autistas, e o que a gente percebe mais comum, o grande número de pessoas que se manifestam, porque agora há redes sociais, hoje a gente tem mais liberdade para expressar, né? É diferente de 30 anos atrás. Eu tenho experiência de irmã, né, com síndrome de Down. Minha tia foi criada como irmã, e aquilo lá, as famílias fechavam em casa com medo dela de sofrer preconceito, porque havia um enorme preconceito, ainda existe, né? Mas agora existem leis, né, que vai garantir alguns direitos primordiais às crianças autistas, não é da inclusão, mas a gente fala aqui especificamente das crianças autistas. A gente tem a lei de 2002 da Berenice Piana, não sei se vocês já viram, que foi a primeira, que vai aí garantir principalmente o direito dessas crianças ao acesso à educação de qualidade, ao acesso à saúde, ser diagnosticada, né, no tempo certo, para que a gente consiga fazer um trabalho na escola junto com vocês. E a gente tem uma recente aí de 2020 que viralizou nas redes sociais, porque quem cabeceou esse projeto de lei e que deu a ideia foi o Marcos Mion, que é apresentador, né, da Rede Globo, que tem um filho, né? Vocês já viram ele? Sim, eu acompanho. Romeu. Então, essa lei do Romeu Mion, que é de 2020, que vem complementar, né? A gente tem aqui a Maria, tá até com um crachazinho que ela vai falar daqui a pouco, né?